Niso Economia. Pois é, depois de um recesso importante, a gente precisa dar aquela respirada, num momento em que o mundo está pegando fogo de uma forma econômica, ou seja, se é que a gente pode falar assim, estamos de volta aqui com o nosso Niso Economia, agradecendo mais uma vez que a você que está navegando aí pela internet, acompanhando o Niso Economia no nosso canal no YouTube, o canal do Labcom também, o canal da Universidade de Sorocaba, no TikTok, enfim, em todas as plataformas digitais, e você, ouvinte, aí da Cantate FM em 104,5, que está sempre junto com a gente aqui no Niso Economia. Bom, nós já tivemos aí uma abertura oficial desta temporada com o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui da cidade de Sorocaba, o Bruno Santana, e hoje nós recebemos o professor Renato Vaz Garcia, titular absoluto dessa cadeira, e vem conversar com a gente sobre essa demanda que está se tornando, principalmente a taxação imposta pelo governo norte-americano ao Brasil. E a gente vai dar uma pincelada também na cesta básica sorocabana. Saiu, está quentíssima, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cesta básica sorocabana também. Professor Renato Vaz Garcia, coordenador dos cursos de Ciências Econômicas de CSA aqui da Universidade de Sorocaba. Bem-vindo mais uma vez, prazer, foi bem de férias, tá tudo tranquilo, professor? Tudo tranquilo, né? Já tava com saudade aí e vamos tocar porque assunto é que não falta, né? Agora, depois do recesso, ainda acumulou aí bastante coisa, ainda mais nosso amigo lá dos Estados Unidos, né? Que cada semana inventa alguma coisa. Vamos começar falando sobre ele, então, mas sobre a economia brasileira, esse cenário internacional. O presidente Donald Trump volta a defender, né, ou já impôs essa taxação, começou no último dia 6, aqui para o Brasil. Alguns produtos, cerca de 700 produtos, ficaram fora desta lista. E agora, não era o que a gente queria, mas cabe ao empresário brasileiro. Nós somos muito criativos, o brasileiro é um povo muito criativo, ter criatividade para não ter tantas perdas assim, porque a maior preocupação neste momento, professor Renato, é com a queda no número de empregabilidade. O Brasil que vinha numa crescente, nesse momento a preocupação é essa queda na empregabilidade, né? Não, sem dúvida. Todas essas decisões a nível internacional acabam afetando muito a nossa economia. Apesar da gente ser uma economia que não é tão aberta quanto outros países parecidos com o nosso, a gente ainda assim tem uma relação muito grande com outros países. Ainda mais alguns setores com os Estados Unidos. Então, esses setores, eles tendem a ser bastante afetados, eles já vêm sendo afetados já, porque muitos deles já inclusive anteciparam exportação para os Estados Unidos para fugir um pouco dessa tarifa. E esses setores, assim, vão acabar sendo os mais afetados e vão acabar, eventualmente, até tendo que reduzir produção, vão ter efeitos de emprego e tudo mais. Mas ainda assim, eu acredito que alguns deles ainda vão ter margem de negociação ainda com os Estados Unidos. Inclusive, o governo ainda está tentando buscar formas de negociar alguns outros produtos que sejam exceção à tarifa. Por isso é importante a união dos empresários nesse momento, né? O papel da Ciesp, o papel da Fiesp, o papel de outros organismos que envolvem a organização dos empresários para poder pleitear um pouco isso, né? Eu acho que tudo vai se resolver na base da negociação. Se a gente for levar para um lado de retaliação, um lado de um querer falar mais alto, latir mais alto do que o outro, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa história de que nós somos soberanos e não vamos falar com ninguém, não aceita falar, não aceita se rebaixar e tal, faz parte do jogo político. A negociação é inerente a isso, né? A política comercial é negociação. Então, isso precisa ser mais, assim, negociado e mais, assim, racional, né, do ponto de vista econômico, porque essas tarifas acabam prejudicando todos os países envolvidos de uma forma ou de outra. Professor, ouvindo o senhor falar assim, a gente faz um balanço se esse momento é um momento mais econômico ou é um momento um pouco mais político. Vi uma entrevista do ex-embaixador brasileiro em Washington, no canal Livre da Band TV, e ele disse o seguinte: eu li a carta que foi enviada, e não foi uma carta, né? Foi uma publicação em uma rede social, a rede social inclusive do próprio Donald Trump, que a carta que seria enviada ao Brasil em relação a essa taxação.
e eu não consegui perceber um tom tão econômico, eu percebi mais um tom político. Mas fica essa dúvida para nós que estamos do lado de cá, nós que somos ponta da linha. O senhor que tem um pouco mais desse conhecimento dentro dessa discussão econômica, geopolítica, essa carta, ela tem mesmo esse teor mais político nesse momento do que econômico? Não, sem dúvida. A questão é mais até geopolítica, né? De reorganização, né, da estrutura geopolítica dos países, dos blocos econômicos, porque do ponto de vista da economia, não faz o menor sentido esse aumento das tarifas pela ótica dos Estados Unidos, não só com o Brasil, né, mas com a Índia também, que é um parceiro comercial muito importante para os Estados Unidos. A gente pode esquecer que boa parte dos iPhones, né, dos celulares da Apple, são fabricados lá na Índia, né, com investimento maciço da Apple que ela fez lá. E isso vale também para outros países, até mesmo na China, né, qualquer país acaba sendo importante nessa relação com os Estados Unidos. A partir do momento que ele coloca essas barreiras, ele, de certa forma, ele busca uma justificativa econômica, né? Mas obviamente que a gente sabe que é uma questão muito mais complexa do que isso, né? Envolve muito essa questão dos BRICS, de quem são os meus aliados, e além disso, né? Não só quem são os meus aliados, mas com quem os meus aliados estão fazendo negócio, né? E aí é que vem a questão que o Brasil acaba sofrendo sanções, a Índia acabou agora por conta de compra de petróleo da Rússia. Então isso pode inclusive afetar também o Brasil, que é um grande importador de diesel e fertilizantes da Rússia. Então tem um caráter muito mais geopolítico do que econômico. E o efeito econômico nos Estados Unidos, inclusive, da tarifa, tende a ser muito mais perverso, né? A médio e longo prazo, os Estados Unidos tende a ter uma inflação mais resistente, né? Ela não vai, mesmo com a taxa de juros que está num patamar relativamente, né, ali meio elevado nos Estados Unidos, essa taxa de juros ela já está demorando mais a cair, né? Por que está demorando a cair? Porque a inflação está batendo a porta do americano, né? E americano, como é um povo que tem uma economia muito voltada para consumo, né? O americano não vai querer que o consumo dele fique mais caro, ele não vai querer perder poder de compra, né? E a partir do momento que começar a bater na porta dele preços mais altos, isso aí vai ser um problemaço para o Trump, né? Não só para o Trump, eventualmente outro que vier e manter essa política. Então, do ponto de vista econômico, essa tarifa tende a ter um peso bastante significativo e do lado contrário nos Estados Unidos. Porque é aquela história, né, Douglas? Porque num primeiro momento parece que a tarifa vai proteger emprego, vai fazer com que você produza um produto nacionalmente, mas não é bem assim, né? Se você, até esses dias eu comentei na sala de aula, você imagina lá uma confeiteira lá que faz bolo, né? E aí, em algum dia lá, a demanda dela falou, eu não quero mais bolo, eu quero trufa também, né? O que essa confeiteira vai ter que fazer? Vai ter que deixar de fazer bolo. Eu vou ter que deixar um tempo que eu fazia bolo, que é uma coisa que eu tenho especialidade para fazer, vou ter que diminuir meu tempo, fazer o que eu sei fazer melhor para passar a fazer trufa. Então eu estou diminuindo a minha produtividade para fazer uma coisa que eu não sei fazer tão bem quanto o bolo, né? Por que não deixar trufa para outra pessoa fazer? E mesmo assim pode falar, mas eu vou contratar uma pessoa para fazer trufa. Ok, mas será que tem essa pessoa fazendo trufa, que faz trufa no mercado de trabalho sem fazer nada hoje? Nos Estados Unidos, assim, guardado suas devidas proporções, é assim que está acontecendo. E é assim que pode acontecer. Porque se você traz uma necessidade do americano produzir uma coisa que ele não sabe, que ele não faz bem, você vai ter que deslocar recurso de produção de coisas que ele faz bem hoje. Né? Por que não focar nisso? Fazer bem significa com preço mais baixo para o consumidor. Então isso gera um efeito muito ruim para a economia. Agora, ainda nessa questão política e geopolítica, obviamente, uma das grandes discussões que a gente tem ouvido aqui no Brasil, e quem sabe até fora dele, é relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o próprio filho do ex-presidente, que mora hoje nos Estados Unidos, ele tem falado, não, eu vou para cima, eu vou inflamar o Trump, inflamar aqui o Congresso americano para que isso não mude de figura enquanto não tivermos a lei de anistia. Quer dizer, isso também atrapalha um pouco todo o processo de negociação, porque quando o ex-presidente
presidente, e não estou dizendo que ele está fazendo, mas a gente tem visto pelo menos um dos filhos inflamando um pouco. Diz que vai para cima, que vai inflamar, para que não baixe, que não mude esse canal. Mas o atual presidente da República fala que não vai se rebaixar, vira um jogo e a gente perde o foco do que realmente está importando nesse momento para voltar o foco para uma briga política. Não, exatamente. Olha, Douglas, a questão política hoje, não só no Brasil, no mundo inteiro, ela está se desvirtuando e esquecendo as suas raízes, né? Porque qual que é a função, né, do setor político? É encontrar meios de fazer com que o Estado colabore para o desenvolvimento econômico e social da sua população. Do jeito que a gente tem hoje, a configuração que se tem hoje, né? A gente vê mais no caso do Congresso, no caso do Brasil. Parece que o Congresso arruma a pauta de acordo com o fim em si mesmo, né? Então a pauta agora não é a gente ter uma população absurdamente grande sem saneamento básico, sem coleta de lixo, sem coleta seletiva, sem água, passando fome por aí, sem atendimento de saúde, com níveis de educação cada vez piores. Isso é que deveria ser o foco do setor político, né? Discutir essas questões, de que forma que o Estado pode contribuir para isso ser melhorado. Mas acaba tendo uma mudança de foco para aquela questão de, para eu me garantir, para eu garantir o meu grupo político e eventualmente garantir que eu mantenha esse cargo, eu preciso fazer o quê, né? Se eu for mobilizar para fazer essas coisas, qual que é o benefício que eu vou ter? E se eu for mobilizar para garantir que meu grupo político se mantenha, qual que é o benefício que eu vou ter? Então, o político ele trabalha muito nessa questão, né, do trade-off, né? Se eu for lá fazer um discurso que metade da população não tem acesso a esgoto, vai ficar vazio. Agora, se eu for lá fazer um estardalhaço, chamar os holofotes, colocar uma tarja na boca me acorrentar na cadeira do presidente do Senado, aí vai fazer efeito, aí eu vou ganhar divulgação, né? Infelizmente isso acontece de novo, não é só uma questão do Brasil. Nos Estados Unidos a gente vê episódios parecidos também com esse. E infelizmente isso precisa ser mudado em algum momento. Assim, os Estados Unidos ele pode até se dar o luxo de fazer isso, ele já é um país desenvolvido. A gente tem uma série de demandas que está ficando em segundo plano. A gente está tentando apagar fogo com gasolina, professor? Exatamente, né? Porque, e aí tem questão muito séria por trás disso, porque quanto mais a gente atrasa, pior o problema vai ficar. A gente está vendo a questão da saúde. Saúde vem sendo um problema a nível assim de qualquer município do Brasil está tendo um problema de saúde. E isso vai ser cada vez mais grave no futuro se a gente não discutir isso da maneira mais séria, né? Gastos, por exemplo, que a gente tem com educação, que às vezes o município ele tem que gastar 25% das receitas com educação. Tamanha assim, a ineficiência, né, dos gastos no setor, que chega um momento que a prefeitura não tem o que gastar mais em educação, porque ela não sabe mais no que gastar. E aí fica faltando gasto para educação. Já em saúde, eu tenho falta de recurso. Né? É um saco sem fundo. É um saco sem fundo. E aí, eu estava até vendo um artigo esses dias sobre a questão da saúde. O Amapá, por exemplo, já tem metade da sua população cuidando de idosos. Então, tem metade da população do Amapá que vive para cuidar de idosos. Isso é um movimento que aconteceu muito no Japão há um tempo atrás e já está acontecendo no Brasil com o envelhecimento da população. E o Japão é ainda pior, porque tamanha a quantidade, a demanda por cuidadores, que isso está gerando um problema psicológico nos próprios cuidadores. Tem vários casos lá do cuidador que, inclusive, mata o idoso por conta de problema psicológico que ele está tendo, que ele não suporta, né, cuidar e fazer esse trabalho. Essas questões vão ser cada vez mais inerentes no nosso caso, né? O serviço de saúde no Brasil, olha, é uma coisa que é para ontem, né? É um pouco meio antagônico, porque por um lado, a gente melhorou o diagnóstico, a gente melhorou o acesso à educação, à saúde, melhorou os tratamentos, teve uma pequena melhora de prevenção, mas a partir do momento que você faz isso, você gera uma outra demanda. Se você faz um diagnóstico que a pessoa vai ter que passar por um tratamento, fazer exame rotineiro e tudo mais, você vai precisar ter mais gasto com saúde, que é o que não acontecia no passado. A pessoa às vezes morria e não sabia nem por quê, né? Não tinha esse diagnóstico. Agora tem o diagnóstico, mas precisa ter o tratamento. E isso demanda cada vez mais gasto, né? Que coisa, né? Quer dizer, é
É uma avalanche de informação, de coisas que vão acontecendo e a gente Sim. tentando entender. Coloca a cabeça, dá uma olhada, o que está acontecendo, e volta e tentar focar naquilo que a gente está fazendo. Professor Renato Vaz Garcia, rapidamente, com toda essa questão envolvendo aí a taxação dos Estados Unidos contra o Brasil, Sorocaba tem apresentado números importantes, tem crescido aí nas exportações. São números importantes, a gente não pode deixar de passar esse tipo de informação, mas temos que ter cuidado também com o tipo de incentivo que a cidade está oferecendo para essas empresas que fazem as suas importações. Embora nós tenhamos um número importante, um crescimento nas exportações, mas precisa se tomar cuidado com o que está sendo oferecido para os exportadores. Não, sem dúvida. Principalmente o meio com que isso vai fazer, né? Porque a legislação é uma coisa, a regulamentação é Sim. outra, né? Então, se o município vai dar qualquer tipo de ajuda para as empresas que vão sofrer alguma penalidade com esse tarifaço do Trump, como é que você vai separar as que realmente precisam daquelas que não é tão necessário assim? Não é uma coisa tão trivial. Por isso que a regulamentação da lei é muito mais importante do que simplesmente a lei de incentivo por si só, né? Para separar essas coisas é muito difícil. E outra coisa que é um perigo dessas leis de isenções, na hora que você vai aplicar a lei, você vai ter uma série de gente que vai defender, né? Você vai ter uma série de políticos, uma série de empresários que vai defender. Mas na hora que você precisa tirar, né? Se, por exemplo, imagina que o município vai lá e faz um incentivo. Se o Trump lá revê e aumenta as exceções, né, ao tarifaço, como é que vai ficar isso daí? Né? Porque não é uma coisa tão simples, ainda mais no município que basicamente ele tem ISS e IPTU. Como é que você vai justificar uma isenção de ISS e IPTU numa empresa que exporta para os Estados Unidos, né? O ISS é imposto de serviço e o IPTU é imposto sobre propriedade. Assim, é muito complicado, é muito complexo o município querer entrar nesse jogo. Ele pode fornecer outros tipos de auxílio, pode pensar em outras políticas públicas que podem também beneficiar essas empresas, mas isenção fiscal é muito perigoso. Agora, diretamente, quem paga essa conta? Alguém vai pagar essa conta, né? A sociedade, de uma forma geral, acaba pagando por isso, porque vai diminuir a arrecadação e aí ou você vai pagar um imposto maior ou você vai ter menos serviços públicos disponíveis, né? Por isso que eu acho que o município, não é nem só o município, o governo do estado também tem que fazer o arroz com feijão bem feito, né? Se determinada situação não é o meu arroz com feijão, não é da minha competência, eu não tenho que me atrever a fazer isso. Se está sobrando recurso, eu não vou atrás de outras coisas que não são da minha competência. Eu vou fazer a minha competência bem feito. Então, o que o prefeito, por exemplo, tem que fazer de um município? Tem que cuidar do lixo, tem que cuidar da reciclagem, tem que cuidar do trânsito da cidade, de infraestrutura. É isso que o município tem que fazer, né? É isso que um prefeito tem que fazer, que um governador tem que fazer. Então, muitas vezes, né, até mesmo, voltando até aquela questão da política como um fim em si mesmo, às vezes você não ganha tanta divulgação fazendo uma política de competência do município. Você ganha divulgação fazendo uma política que não é da sua competência, mas que vai chamar atenção a nível federal para a sua pessoa, né? É a gente que vai se preocupando com esse tipo de situação, porque a pergunta que eu fiz, com certeza, é a pergunta do ouvinte. Quem é que vai pagar essa conta? Não, e é aquilo, né, Douglas? A gente paga um valor de imposto muito alto pelo que a gente é. Países que pagam impostos parecidos com o nosso têm um nível de renda per capita maior, porque uma coisa é casada com a outra. Tem estudos que mostram que existe uma relação. Se você cobrar mais imposto, o Estado vai retornar mais gasto para você e você vai melhorar a sua vida. Você vai ter um desenvolvimento social. Aqui no Brasil, não, né? O gasto assim, ele não vai para áreas prioritárias necessárias, social e econômica que a gente precisa. Então a gente paga imposto mais alto e tem um nível de renda mais baixo, né? Professor, vamos lá, passar um pouquinho também pela nossa cesta básica. Cesta básica Sorocabana, esse ano completando 30 anos, agora no mês de setembro, se não me falha a memória. Sim. E teve uma leve retração, teve uma queda leve aí, coisa de R$ 15,50, pouco mais, pouco menos, salvo engano. O que a gente pode falar em relação a esta queda que não é tão significativa, mas é uma queda que a gente teve no valor da cesta básica? É uma questão de ciclo econômico, né? De ciclo de produto, assim. O café, ele já teve uma redução no mês, então
proporcionalmente aos produtos que a gente consome, né, que fazem parte da cesta, que tem um peso maior, eles tiveram uma relativa queda, né, no último mês. Então você pega a batata também, que foi o produto que a gente teve uma queda bem significativa. Então, alguns produtos por uma Agora dá questão de para comer a ciclo, batatinha frita. agora vai ficar mais barato para fazer a batatinha frita. Até usar o azeite, né? Às vezes para aproveitar um pouquinho mais também o ciclo de queda que ele vai ter. Mas assim, uma situação também mais pontual, né? Porque a gente também não vê um horizonte de queda dessa cesta básica de uma forma mais rotineira. Ainda mais com essa mexida aí que as tarifas vem impactando no comércio internacional. Mas assim, a gente tem uma perspectiva de que essa cesta básica ela também não vai ter aumentos também tão significativos, tá? Porque apesar da tarifa, a gente ainda tem acomodação de alguns produtos, tem clima que está melhorando em alguns aspectos para algumas culturas. Então isso tende a favorecer um pouco essa manutenção desse nível de Então preços. a gente pode esperar aí uma cesta básica pelo menos estável, o valor da Sim, cesta básica sim. estável, pelo menos até dezembro. Sim, a gente vai ter uma estabilidade nisso, né? O grande problema é que às vezes o nosso poder de compra vai piorando, né? Ele O vai ficar nosso... estável também, né? Não sobe. Não, é que a gente já perdeu muito, Sim. né? E aí a renda não necessariamente acompanhando, a gente vai perdendo. E é sempre aquela história, né, Douglas? A cesta básica é a cesta básica de cada um. Cada um tem uma cesta básica, Exato, né? Por exato. isso que às vezes a pessoa vê lá falar, a cesta básica calculada lá pela Uniso deu uma queda de R$ 15. Opa, mas eu não estou sentindo nada dessa queda, né? Senti um aumento. Tá, mas é porque você tem uma cesta de produtos que é diferente da cesta que a gente calcula. A cesta que a gente calcula é uma cesta média de produtos que o brasileiro consome, né? Cada um consome produtos diferentes. Se você, nesse mês aqui, consumiu só batata e café, você teve uma queda bastante significativa no preço da sua cesta básica, né? Professor, para a gente finalizar, a pesquisa recente do órgão de defesa do Procon São Paulo aponta que comer na capital paulista, comer fora na capital paulista, ficou mais caro no mês de junho e julho. Obviamente a gente tem um recesso escolar, então as famílias vão buscar mais essa refeição fora e tudo mais. Sorocaba também, obviamente, a gente acaba sentindo. Essa é uma percepção do senhor também, não sei, de repente tem visto, tem lido sobre isso, comer fora realmente está mais caro? Tá mais caro, sim. Principalmente depois da pandemia, o aumento do nível de preços, né, da alimentação fora de casa foi muito maior do que a inflação, mas muito maior mesmo. E aí entra uma outra questão, né, que esse setor é o setor de serviços. O setor de serviços é um setor que demanda muita mão de obra. E como a gente está numa crescente de emprego, né, a gente pode esquecer que o nosso nível de emprego está assim, relativamente bem, né? Apesar do nível de renda estar meio estagnado, mas a gente está criando emprego. A partir do momento que essa taxa de desemprego vem caindo, quanto menos gente tiver desempregada, maior tende a ser o salário que eu tenho que pagar para as pessoas que vão trabalhar para mim. Então, o preço da mão de obra ficou mais caro para esse empresário e aí ele vai jogar isso no preço, né? E, obviamente, que tem questões também relacionadas ao mercado imobiliário, né? Porque o ponto também ficou mais caro em várias regiões centrais dos municípios. Shopping center, por exemplo, está caríssimo um ponto dentro do shopping center. E o próprio preço dos alimentos, né? Que também depois da pandemia tiveram um aumento. Mas é principalmente por conta da mão de obra que isso se acelerou, né? Uma mão de obra mais específica ali para o setor. A gente tem alguns exemplos de uns contatos nossos, de uns amigos nossos que tem restaurante e ele fala da dificuldade de encontrar a mão de obra, né? É muito difícil, ele falou, e a rotatividade é muito grande, né? A pessoa começa a trabalhar, daí dá 2, 3 dias já desiste, ou não está disposta a trocar de turno às vezes e tal, e aí desiste. Então é muito difícil, assim, o empresário está tendo uma dificuldade muito grande, e aí por conta disso o preço acaba sendo maior, né? E aí é uma oportunidade também, a gente tem que ver também a oportunidade para quem, de repente, tinha uma rotina de trabalho, se qualificar ou se requalificar para voltar a esse mercado de trabalho Sem que está dúvida, carente sem de mão dúvida. de obra nesse Não, e momento. pessoas boas, né? Porque, inclusive, isso é uma pesquisa recente também.
do aumento que está tendo de contratação de pessoas acima de 60 anos, Sim. né? Por conta dessa falta de pessoas mesmo. E a questão da rotatividade está preocupando bastante. Só que aquela questão, se a gente não aumentar a produtividade, também não tem muito como aumentar o salário das pessoas de uma forma sustentável. Se eu não estou contribuindo mais para a produção, como é que eu vou ganhar um salário maior? O empresário vai ter que diminuir a margem, vai ter que tirar de algum outro lugar para pagar um salário maior. Esse é um teto baixo que a gente tem no Brasil. Porque começa a acelerar a contratação de emprego, começa a pressionar salário. O salário começa a subir, só que a produtividade está estagnada. E aí o empresário fala, não tem como sustentar isso. Eu não estou produzindo mais, como é que eu vou pagar mais salário? E aí fecha ou diminui a produção. Então, é aquele voo de galinha também, né? A gente começa a crescer, começa... Por isso que a notícia de melhora no mercado de trabalho, de desemprego, taxa de desemprego, é excelente. Mas a gente não pode esquecer do que está por trás disso. Né? Por trás disso é a empresa precisando de demanda de trabalho e o mercado começando a falar, ó, eu não tenho mais, né? Eu não tenho mais gente. Então, isso é outra coisa que a gente precisaria discutir muito mais a fundo, né? Porque produtividade é o que vai garantir que a gente cresça de maneira mais sustentável. Professor, é sempre uma aula poder conversar com o senhor, recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Uniso. Obviamente que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar 3, 4, 5 dias conversando, aprendendo, tendo aula sobre o cenário econômico, cenário político, geopolítico, isso vai mudando minuto a minuto. Obrigado mais uma vez, bem-vindo de volta. Nós estamos já reinaugurando mais essa temporada, se não me falha a memória, a terceira temporada do nosso Uniso Economia, e com certeza vai ser uma temporada muito produtiva. Estamos servindo já como exemplo para outros produtos que a gente está trazendo aqui para a Rádio Uniso. Então, que seja uma temporada produtiva e de muito aprendizado. Não, legal, bacana. Acho que a gente precisa trazer essas discussões para a sociedade. Acho que isso é muito importante. A gente precisa debater mais esses problemas que são crônicos do Brasil e que fazem parte da nossa vida no dia a dia, né? Não pode esquecer dos nossos reais problemas, né? Tá certo. Bom, para você que esteve com a gente até agora, ó, fica atento aí. É a terceira temporada do nosso Uniso Economia. Vem mais novidades por aí. Dá aquele joinha, dá aquela curtida, espalha, copia o link, manda no grupo dos amigos para todo mundo conhecer um pouquinho mais do nosso Uniso Economia. E você, ouvinte da Cantate FM em Votorantim, nosso melhor, muito obrigado. E participa junto com a gente pelos nossos canais digitais. Manda sua pergunta aqui para o nosso professor Renato Vaz Garcia, para também professor Marcos Canhada, para os nossos convidados que vêm conversar com a gente aqui no Uniso Economia. Lembrando sempre, a apresentação de Douglas Vale. Hoje na técnica nós temos o Mar e temos também Danilo Santana, e a coordenação geral é da professora Evenice Batista. Um grande abraço e até a próxima edição. Até lá, gente. Tchau. Uniso Economia.